Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Era uma tarde chuvosa em Coimbra, daquelas que molham a alma tanto quanto o chão de pedra antiga. Eu me chamo Manuel, 76 anos, nascido nas margens do Mondego, onde o rio canta histórias que ninguém mais escuta. Filho de pescadores humildes, cresci com o cheiro de sardinha fresca e o som das redes batendo na água. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de mãos calejadas que construíam o mundo ao nosso redor. Minha mãe, costureira de vestidos para festas de santos, ensinava que o esforço era o único caminho para o pão de cada dia. Trabalhei a vida inteira como carpinteiro numa pequena oficina no bairro da Alta, moldando madeira em móveis que duravam gerações. Nunca fui de luxos, mas também nunca me curvei diante da falta. Casei com Isabel, a única mulher que me fez acreditar em eternidades. E tivemos um filho único, o Tiago. Por eles eu daria o mundo, mesmo quando o mundo doía mais do que o necessário. Antes de prosseguir, se esta história te tocar o coração, partilha com alguém da tua família ou comenta de onde estás a ler. Às vezes, uma narrativa é o que basta para nos lembrar do que realmente conta. Criei o Tiago com o suor do rosto. A Isabel partiu cedo, aos 43, vítima de uma doença que os médicos não souberam curar. E desde então fui eu quem carregou tudo nos ombros. Ensinei-o a amarrar os sapatos, a rezar antes de dormir, a pedalar pela calçada irregular da rua. Trabalhava de sol a sol na oficina, serrando tábuas até os dedos sangrarem, e ainda arranjava tempo para o ajudar com os deveres de casa à luz de uma lâmpada fraca. Ele cresceu, foi para Lisboa estudar contabilidade, arranjou emprego num escritório chique. No início, voltava sempre aos fins de semana, trazendo pastéis de nata e histórias da capital. Depois, as visitas rarearam. Cada vez que aparecia, notava um olhar distante, menos filial e mais calculista, como se eu fosse um eco do passado que ele queria silenciar. Eu via, mas fingia não ver. Pai que ama tapa buracos com fé cega. Um dia chegou com uma pasta de couro na mão, o rosto sério como um notário. Disse que precisava da minha assinatura para um investimento seguro, algo relacionado com a reforma, para o meu bem. Falou rápido, com urgência fingida, como se o tempo corresse contra nós. Não perguntei detalhes, confiei como sempre. Peguei na caneta e assinei. Ele fechou a pasta, sorriu, não um sorriso de alívio, mas um de vitória fria, e disse: "Agora a oficina é minha, tu ficas sem nada." Aquelas palavras atravessaram-me como uma serra afiada. Não pela perda material, mas pelo rosto do meu filho dizendo aquilo. O mesmo rosto que eu embalei em noites de febre, que protegi com as minhas próprias mãos. Na hora, não reagi. Fiquei parado, o coração batendo devagar, como se o mundo tivesse parado de girar. Ele saiu sem mais uma palavra, deixando-me ali com o eco da sua risada na cabeça. Fui para o quarto, sentei-me na cama de madeira que eu mesmo construíra e olhei para as paredes, cheias de marcas de ferramentas antigas. O relógio marcava 4 da tarde, mas dentro de mim era meia-noite eterna. Respirei fundo, pensei na Isabel e no quanto ela teria sofrido ao ver isto. A oficina não era só um lugar de trabalho, era a nossa herança. O sítio onde criei móveis para casamentos, berços para netos que nunca vieram, mesas para famílias reunidas. E agora, alguém achava que podia roubar isso com uma assinatura trapaceira. O tempo passou lento naquela noite. Não dormi. Fiquei a ouvir a chuva bater no telhado, cada gota como uma acusação silenciosa. No dia seguinte, a oficina parecia vazia de um jeito novo. Não era o silêncio habitual. Era como se as ferramentas tivessem perdido o propósito. A plaina que usei para moldar a mesa da cozinha, o martelo que consertei portas de vizinhos, tudo ali testemunhava uma traição que eu não sabia nomear. Caminhei devagar pelo espaço. Toquei na madeira inacabada de uma cadeira, e por um momento senti as lágrimas subirem, mas engoli-as. Dor de pai não se mostra assim. Vai direto para o peito e fica lá, latejando. Abri o armário antigo, rangente como os meus ossos, e lá dentro, entre facturas velhas e fotos desbotadas da Isabel, estava uma caixa de metal.
Dentro dela, os documentos originais da oficina, a escritura do terreno comprada com o suor de anos, as parcelas pagas uma a uma, vendendo até o anel de casamento da minha mulher para quitar a última. Lembrei-me do esforço. Noites sem dormir, carregando touros de madeira pelas ruas íngremes, economizando no pão para investir no negócio. E principalmente, lembro-me de quando o Tiago quebrou a perna aos 10 anos, jogando futebol na praça. Eu estava na oficina, larguei tudo, corri para o hospital, e enquanto ele chorava no meu colo, jurei protegê-lo para sempre. E cumpri, até mais do que devia. Peguei nos papéis, sentei-me na bancada e folheei-os. O meu nome, Manuel Ferreira, escrito em letra oficial, fria como o rio no inverno. Mas ali estava a minha vida inteira, assinada com renúncia e sacrifício. E ele pensara que podia apagá-la com uma fraude. Saí para a rua, o céu ainda cinzento, e caminhei até a praça da universidade, onde os estudantes passavam apressados. Sentei-me num banco, sentindo o vento frio, e pensei no quanto doía não a ingratidão, mas a facilidade com que ele a praticara. Sem remorso, sem olhar nos olhos. Como se fosse negócio, não família. Nesse dia, a dona Rosa, vizinha de longa data, veio trazer um prato de arroz doce. Viu o Tiago chegar no dia anterior e perguntou se estava tudo bem. Menti e disse que sim, mas ela notou a voz baixa, o olhar distante. Vizinhos antigos não se enganam facilmente. Ela foi-se embora após um chá rápido, e ao fechar o portão, olhei para a rua. O mesmo lugar onde ensinei o Tiago a andar de bicicleta, onde corremos atrás de pipas, onde esperei por ele nas noites de festa, acendendo a luz da varanda. Agora era só eu e um vazio que crescia como mofo nas paredes. Guardei os documentos, tranquei o armário e soube que algo mudara em mim. Não sabia o que, nem se dava para consertar. Naquela tarde, sentei-me à porta da oficina, vendo o rio ao longe, e falei baixinho com a Isabel, como se ela estivesse ali. Viste, Isabel? O nosso rapaz virou isto. Sem resposta, só o som do vento nas árvores, insistindo que o mundo continua, mesmo quando queremos parar. Acordei cedo no dia seguinte, hábito de anos na oficina. Fiz café no fogão antigo, no escuro, para não espantar os pensamentos da madrugada. O cheiro trouxe memórias. A Isabel preparando o pequeno almoço antes de eu sair. O Tiago descendo as escadas a correr, dizendo que o aroma acordava até os mortos. Sorri, um sorriso amargo, vendo o que restava e o que se perdera. Peguei na caneca rachada, sentei-me à porta e vi o sol nascer devagar. O silêncio gritava mais que qualquer discussão. Foi ali que lembrei de um episódio antigo, escondido na memória como uma ferramenta perdida. Quando o Tiago tinha 14 anos, quis largar a escola por vergonha da roupa remendada. Os colegas gozavam, chamavam-no de pobre. Aquilo rasgou-me por dentro. No dia seguinte, vendi a minha serra elétrica velha e comprei calças novas. Caminhei meses a pé para o trabalho, nunca lhe disse o motivo. Deixei a roupa na cama com um bilhete. Vai mais longe do que as tuas pernas, mas com honra. E agora, ali sentado, pensei que talvez ele nunca tivesse ligado os pontos, ou pior, ligado e esquecido por conveniência. Doeu porque foi nesses detalhes que me dei inteiro, gastando-me em silêncio, crendo que o amor era recíproco. Mas não era. Saí para comprar pão na padaria do bairro. Pelo caminho, encontrei o Sr. Álvaro, amigo dos tempos da oficina. Sentado no banco da praça, olhando o nada. Chamou-me, ofereceu lugar. Sentei e, sem perguntar, ele disse: "Estás diferente, Manuel, o teu olhar." Tentei desconversar, mas ele cortou. "Filho!" Balancei a cabeça e ele fez um gesto. "Sei bem." Ficamos em silêncio, ouvindo os pássaros e o rio distante. Depois disse algo que martelou na minha cabeça. Por vezes, quem mais criamos é quem mais nos desaprende. Voltei com a frase ecoando. Entrei em casa, fui para o quintal varrer folhas, como se varresse a mente. Mas há coisas que vassoura não alcança. No quartinho das ferramentas, encontrei uma caixa de fotos antigas. O Tiago pequeno, no aniversário dos 6 anos com bolo de amêndoa, na primeira ida à praia em Peniche, no passeio pelo castelo. Ajoelhei-me e folheei, sentindo não saudade, mas luto por um filho vivo que me via como obstáculo. Guardei tudo, sentei-me na escada e conversei com Deus. Pedi força, clareza e que não endurecesse, pois mágoa vira pedra e mata devagar. À noite, ouvi passos no portão.
Esperei, mas era o carteiro. Um envelope oficial, notificação de transferência de propriedade. Ele insistia, sem ligação, só frieza, como se família fosse contrato. Não quebrei nada, mas dentro de mim algo acordou. Liguei o rádio na estação de fados, ouvi Amália Rodrigues cantar baixinho e pensei no que fazer. Não por vingança, mas por proteção. Amor sem respeito é cilada e eu não cairia mais. Nos dias seguintes, a rotina voltou, mas alterada. O pão ainda vinha quente, o rádio tocava as mesmas canções, mas eu era outro. Um esvaziamento interno, como se o tapete emocional tivesse sido puxado. Prestei atenção nos pequenos ruídos. O ranger da porta da oficina, o vento nas janelas, o relógio atrasando. O mundo externo girava, mas o meu interno patinava. Mesmo assim, segui, porque homem velho não para. Se parar, é esmagado. Num desses dias, fui ao banco resolver o subsídio de reforma. Na fila, reconheci o senhor Bento, antigo colega de carpintaria. Trabalháramos juntos até ele ser dispensado por idade. Sorriu, perguntou como ia. Respondi com o habitual, vou levando. Perguntou do Tiago. Travei e menti que estava ocupado em Lisboa. Ele assentiu. Filho atarefado é pior que ausente, dá falsa esperança. Voltei, parei na papelaria, comprei envelope, papel e caneta. Sentei-me na cozinha ao fim da tarde, abri o envelope oficial e li os termos jurídicos que enjoavam. Peguei numa folha branca e escrevi uma carta para mim. Manuel, lembra-te quem és. Escrevi sobre o pai que fui, o marido dedicado, o homem forte apesar do cansaço. Sobre noites velando o Tiago com gripe, almoços frios para ele comer quente, choros engolidos para mostrar firmeza. Ali, vi-me de verdade pela primeira vez em anos. Guardei a carta na gaveta, para não esquecer que construí algo que não se destrói à toa. À noite cozinhei sardinha assada, comi sozinho com o rádio baixo, sentei-me na poltrona olhando o teto. Vi uma moldura tombada na estante. Foto do Tiago aos 9 anos, de fato na primeira comunhão, eu atrás com mão no ombro, orgulho nos olhos. Mas agora via cansaço, um homem criando para o mundo sem saber que o mundo puxaria forte. Ouvi a campainha às 9. Era um motoboy com envelope. Pedido de urgência, alegando incapacidade minha. Ele tentava declarar-me louco, incapaz de decidir. Assinei o recebimento, agradeci e voltei com peso nos ombros. Peguei a carta e acrescentei. Eles pensam que te perdeste, mas tu sabes o caminho. Apaguei a luz e dormi sem pesadelos. Algo acendendo em mim. Acordei com vento forte na janela, sensação de decisão. Não queria só resistir. Queria reagir com firmeza. Dignidade defende-se. Levantei cedo, banhei-me, busquei a pasta verde empoeirada com documentos originais da oficina. Tudo guardado com respeito, provas do esforço. Na agenda velha, encontrei o número do Dr. Luiz, advogado reformado que ajudava idosos no centro paroquial. Liguei, marcou para as 10. Caminhei ao ponto de ônibus, pasta debaixo do braço, passos leves. No consultório simples, cheirando a livros e café, contei tudo. A visita, a assinatura, a frase cruel, os papéis. Ele ouviu, anotou, disse. Ele tentou enganar-te, Manuel, mas deixou falhas. Não se apaga esforço com fraude. Preencheu formulários para anulação por má-fé e coação. Precisávamos ir ao notário registrar. Saí calmo, não por vitória certa, mas por ter agido. Parei numa banca, comprei um pastel de Belém que não comia desde a Isabel. Sentei na praça, comi devagar, lembrei do seu sorriso dizendo: Age, Manuel, mereces mais. Ganhei força. Em casa, abri janelas, deixei o ar entrar. Limpei as fotos na estante, destaquei uma em preto e branco. Eu e Isabel na oficina nova, eu sujo de serradura, ela com vestido florido, barriga de grávida. O começo de tudo. Almocei arroz de tomate e sardinhas com apetite. Liguei o rádio em fado, ouvi Tudo Isto é Fado e senti a letra no peito. Organizei pasta nova com o que o doutor pediu, marquei o notário. Sentei na porta ao pôr do sol, rua viva, vizinhos passando. Tudo no ritmo certo, coração reencontrado. 2 dias depois peguei o ônibus cedo para o notário, calmo na janela. Não raiva, lucidez, defendendo a história, que não se joga fora. No notário entreguei documentos como álbum familiar.
A recepcionista folheou, chamou o oficial. Mostrei o processo do Tiago, escritura original, comprovantes. Deixei o ofício do Dr. Luiz pedindo bloqueio e investigação. Aceitaram, carimbaram, deram protocolo. Na volta, alívio misturado à dor. Justiça contra filho não é fácil. Pai perdoa, mas perdão não é burrice. Em casa, envelope na caixa com letra do Tiago. Pai, podias ter ligado. Podíamos falar. Não era preciso isto. Sem desculpa, só orgulho. Guardei sem responder. Conversa precisa de verdade. Dona Rosa veio com pastéis, perguntei se tudo bem. Contei por alto. Ela sentou na porta. Manuel, vi-te criar esse rapaz sozinho, firme. Vi quando ele partiu para Lisboa, vi-te chorar escondido. Não é culpa tua. Há filhos que se perdem, mas pais dignos não se perdem com eles. Fiquei com a frase. À noite, busquei caixas no quartinho. Encontrei desenhos do Tiago criança. Um da oficina, oficina do pai. Desmontei-me, mas guardei, respirei e dormi. Vida não gosta de silêncio longo. Manhã seguinte, telemóvel tocou. Advogado do Tiago. Senhor Manuel, é o doutor Paulo. Seu filho contesta. Diz que assinou livremente. Tem testemunhas, vídeo. Alegam confusão mental sua. Calei-me, agradeci, desliguei. Nojo, não surpresa. Sujava meu nome, chamava-me perdido. Mas eu tinha voz. Liguei para a rádio local que ouvia nas noites de trabalho. Mandei mensagem. Sou Manuel, 76 anos, bairro da Alta. Tenho história para contar. Não sabia o que sairia, mas não seria calado. Manhã seguinte, rádio ligou. Apresentador Miguel, tocado pela mensagem, convidou para ao vivo. Aceitei, pedi sem cortes, como vizinho de muro. Marcamos para amanhã. Noite lenta, não por medo, mas excitação. Café forte, camisa passada que Isabel gostava. Lembrei silêncios engolidos, olhares frios do Tiago, aniversário sozinho, desligares apressados e o dia da frase cruel. Fui à rádio a pé, estúdio acolhedor, cheiro de café. Microfone pronto, programa às 9. Apresentador apresentou. Hoje, Manuel, homem com história que precisa ser ouvida. Falei devagar, verdade. Filho, assinatura, riso, dor. Disse que velhice dói mais por silêncios filhos que dores corpo. Abandono começa quando tratam como o resto. 25 minutos, mensagens chegavam. Saí leve, peito sem pedra. Caminho de volta, Tiago ligou insistente. Mandei. Ouve a rádio. Desliguei. Em casa, vizinhos vieram. Dona Margarida, Senhor Osvaldo, até o farmacêutico. Ouviram, abraçaram. Falaste por nós, Manuel. Entendi. Sangue não reconhece, povo acolhe. Fim de tarde, passos no portão. Tiago, cabeça baixa, olhos vermelhos. Não abri logo, ele bateu. Abri. Entra. Sentamos, ele falou. Ouvi tudo. Vi o que causei. Chorei por dentro, mas firme. Conversamos, não perdoei de imediato, mas ouvi. Noite profunda, paredes esperando. Tiago passou sala como estranho, parou em foto antiga, nós três. Sentou o sofá, lembrei menino cansado. Esperei silêncio provocar. Falou. Trabalho consumia. Conselhos maus. Vi a oficina como patrimônio, não herança. Ouviu rádio, chorou o carro, percebeu perda confiança. Disse. Não tem desculpa, mas entendi. Ofereci café, tomamos silêncio. Conversamos baixo. Esperava a verdade. Perdão constrói-se. Perguntou vir mais. Disse, com respeito, sim. Manhã leve, dor com possibilidade. Telemóvel tocou. Diretora Centro Idosos Porto. Convidou falar encontro. Aceitei, dor instrumento. Sábado, Centro Simples, Palmas. Falei círculo, não herói. Homem cansado, silêncio, decidiu contar antes outros. Terminei, olhos marejados, mãos estendidas. Voltei. Tiago esperava com documentos, encerrando a ação. Casa tua sempre. Agradeci mínimo. Foi embora. Domingo acordado, passos quintal. Tiago limpava telhado, simbólico. Não pedi, observei. Café 2, comeu silêncio. Contou esposa chocada, opôs-se. Aliviado. Perguntou vir amanhã. Respondi. Visitar sim, tomar não. Sorriu, saiu. Ligação centro. Projeto prefeitura. Depoimentos idosos acervo.
Aceitei. História para gerações. Gravamos. Noites oficina, aniversários trabalho, Zuleide, Tiago, silêncio após. Conselho. Não cales, não envergonhe sentir, abandono mata dentro. Semana cartas jovens. Um visitou avô após 5 anos. Porta não fechou. Outra mandou áudio pai. Guardei caixa, vozes ouviram. Sábado, Tiago trouxe bolo fubá receita mãe. Ouvimos fado, conversamos pouco, reencontro tentativa, disse sussurro. Nunca te vi inteiro. Quero conhecer homem. Respondi. Com tempo, respeito, escuta, convive marcas. Assentiu, limpou mesa. Manhã seguinte, levou-me escola netos. Abraçaram, chamaram avô, deram desenho. Oficina avô para sempre. Desmontei mais firme. Volta carro, pensei dor, virada, justiça mudança. Parou casa, perguntou merecer oficina. Respondi. Oficina sou eu, ninguém toma. Merecimento não trapassa. Abaixou cabeça, sorri, saí tranquilo, vida ajeitada com verdade. Hoje varanda, olho vivido, justiça emocional, salvou mágoa. Oficina mesma, descascando, rangendo, mas de pé como eu. Tiago vem frequência, netos barulho, cura. Não bobo ele sabe. Trouxe caderno. Escreve história para filhos não esquecerem. Não escrevi ainda, história escrita. Olhos me veem, vizinhos cumprimentam, estranhos mandam carta. Obrigado falar mim. Netos correm colo, gerações vazio. Convite Universidade Porto, voz idosos, memória coletiva. Fui, falei simplicidade. Noites vigia, ausências, traição, rádio, TV, cartas. Jovem levantou. Lembrei avô, olharei diferente. Entendi. História espelho, eco, abraço dor comum. Hoje grupo idosos igreja, café pão. Falamos família. Geração calar, aguentar. Conto vivido, cabeças baixam identificação. Dor abandono mesmo gosto. Cura reconhecer. Perguntam perdoei Tiago. Respondo. Perdão processo, decisão não vingar, não pedra. Não esqueci. Escolhi não carregar ódio. Porta não escancarada. Noites lembro gargalhada, dói filho. Mas respiro, olho volta, dignity basta. Verdade sustenta. Se leste até aqui, agradeço. Histórias realidade muitos. Se tens pai, avô envelhecido, silêncio, escuta. Filho afastado, conversa. Pai esquecido, não sozinho. Levantamo-nos, dizemos basta. Partilha, alguém espera a palavra enxergar. Manuel. Dias se passaram após aquela reflexão na varanda, com o sol poente tingindo o rio Mondego de tons alaranjados que pareciam sussurrar promessas de calmaria. Mas a vida tem o hábito de nos surpreender com curvas inesperadas, como uma tábua de madeira que se revela com veios escondidos ao ser cortada. O telefone tocou numa manhã fresca, quando eu ainda saboreava o café amargo, misturado ao aroma de serradura que nunca abandona as minhas narinas. Era do Dr. Luiz, o advogado, com voz animada como se tivesse encontrado um tesouro perdido. Manuel, temos novidades. O notário bloqueou a transferência. E mais, há indícios claros de fraude nos papéis que o teu filho apresentou. Vamos avançar com a contraação. Meu coração deu um salto, não de alegria vingativa, mas de um alívio que se espalhava como óleo numa superfície irregular, preenchendo fendas antigas. Agradeci, desliguei e fiquei ali, olhando para o vazio da cozinha, onde outrora ecoavam risos de família. Decidi caminhar até ao rio, sentir a brisa úmida no rosto, como se pudesse lavar as mágoas acumuladas. Pelo caminho parei na pequena capela de São João, acendi uma vela para Isabel e pedi, não por justiça divina, mas por paz interior, aquela que não vem de papéis carimbados, mas de aceitar que nem todos os filhos nascem para honrar os pais. Regressei à oficina e, pela primeira vez em semanas, peguei numa plaina velha, comecei a moldar um pedaço de carvalho que jazia esquecido no canto. Cada lasca que voava era como uma camada de dor se desprendendo, transformando-se em algo novo. Talvez uma prateleira para livros que eu nunca lera, mas que agora sentia vontade de devorar. À tarde, uma surpresa. O carteiro trouxe não um envelope frio, mas um pacote embrulhado em papel pardo,
remetente desconhecido. Dentro, um livro antigo de contos populares portugueses, com uma nota. Para o senhor Manuel, que com a sua voz na rádio nos lembrou das raízes que não se cortam, de um ouvinte em Faro. Li as primeiras páginas ali mesmo, sentado na bancada, e sorri pela primeira vez de verdade, sentindo que minhas palavras haviam viajado mais longe que qualquer móvel que eu construíra. O Tiago ligou à noite, voz hesitante, como um aprendiz que erra o corte e sabe que o mestre viu. Pai, ouvi dizer que bloqueaste tudo. Podemos falar sem advogados? Respondi seco, mas não cruel. Falar sempre podemos, mas agora as palavras precisam de ações para as sustentar. Ele calou-se por segundos. Depois murmurou um "entendo" e desligou. Não era o fim, mas um intervalo, como o silêncio entre dois golpes de martelo. Nos dias que se seguiram, mergulhei numa rotina reinventada. Pela manhã, arrumava a oficina, limpando ferramentas enferrujadas, como se preparasse para um aprendiz que nunca chegara. À tarde, saía para o mercado, comprava frutas frescas e trocava conversas com vendedores que agora me cumprimentavam com um aceno respeitoso, dizendo: "Ouvi-te na rádio, Manuel. Força aí!" Uma dessas tardes encontrei uma velha amiga da Isabel, a dona Clara, que vendia flores na praça. Ela abraçou-me forte, cheirando a rosas e terra molhada, e sussurrou: "A Isabel ficaria orgulhosa. Não deixes que te quebrem." Comprei um ramo de cravos vermelhos, plantei-os no quintal, regando com água do rio que trazia em baldes, simbolizando, talvez, uma renovação que eu próprio precisava. Uma noite sonhei com o Tiago criança, correndo pela oficina com um martelinho de brinquedo, batendo em tudo e rindo. Acordei suado, o peito apertado, e anotei no caderno que ele me dera: "Sonhos não mentem, mas a realidade ensina." Decidi ligar para o Centro de Idosos no Porto, aceitar mais um convite para falar, mas desta vez num workshop sobre direitos dos idosos. Preparei notas simples em papel reciclado de embalagens velhas, listando lições aprendidas. Confiança cega é armadilha. Documentos leem-se duas vezes. Filhos amam-se, mas limites impõem-se. Viajei de comboio, vendo a paisagem mudar de colinas verdejantes para o bulício urbano, refletindo como a minha vida mudara de uma oficina quieta para palcos improvisados. No workshop, não falei só da minha história. Perguntei aos presentes ou sobre as deles, criando um círculo de vozes que se entrelaçavam como fibras de madeira num móvel robusto. Uma senhora de olhos cansados contou de uma filha que a internara num lar para herdar a casa. Um homem barbudo falou de netos que o visitavam só por dinheiro. Saí dali com o coração cheio, não de pena, mas de solidariedade, sabendo que a dor compartilhada perde o veneno. De volta a Coimbra, o Dr. Luiz marcou uma audiência preliminar. Fui ao tribunal vestido com a minha melhor camisa, passada a ferro com cuidado, como se fosse uma missa solene. O juiz, um homem de óculos grossos, ouviu os argumentos. De um lado, o advogado do Tiago alegando consentimento. Do outro, o meu provando engano. Não falei muito, mas quando me perguntaram, disse claro: assinei confiando no sangue, não no papel. O juiz assentiu, adiou para mais provas, mas o ar no salão cheirava a virada. Nessa noite, cozinhei um cozido à portuguesa, com carnes e legumes que cozeram devagar, como o meu processo interior. Comi sozinho, mas imaginei a Isabel à mesa, sorrindo. O Tiago apareceu inesperadamente 2 dias depois, não de carro reluzente, mas a pé, com uma sacola de compras. Pão fresco, queijo da serra, vinho do Dão. Pai, não vim pedir, vim oferecer. Sentamos no quintal, bebemos o vinho em copos simples e ele falou de arrependimentos que não cabiam em palavras. O trabalho que o cegara, amigos falsos que o influenciaram, a distância que virara abismo. Ouvi sem interromper, deixando que as palavras dele preenchessem os vazios que criara. Não abracei, mas estendi a mão no final. Começa por aqui, filho. Um passo de cada vez. Ele foi-se embora ao anoitecer, deixando a sacola, e eu plantei a semente de esperança no solo regado por lágrimas antigas. A audiência seguinte trouxe testemunhas. Vizinhos que viram o Tiago chegar apressado, a dona Rosa que notara o meu olhar perdido depois. O advogado dele gaguejou, os papéis revelaram assinaturas falsificadas. O juiz decidiu: anulação total, com advertência ao Tiago por tentativa de fraude.
Saí do tribunal com o protocolo na mão, sentindo o peso levantar como uma tábua pesada, erguida por alavanca. Mas vitória não era gáudio, era restauração. Celebrei com um passeio pelo Jardim Botânico, admirando plantas exóticas que sobreviviam em solo estranho, como eu na minha própria vida. Uma carta chegou dias depois, de uma universidade em Lisboa, convite para uma palestra sobre envelhecimento ativo. Aceitei, preparando slides mentais de fotos antigas digitalizadas por um neto de vizinho. Viajei e falei para jovens de olhos curiosos, contando não só da traição, mas de resiliência. A idade não rouba a força, rouba-se a si mesma se nos calarmos. Aplausos ecoaram e um aluno perguntou: como perdoar um filho assim? Respondi: perdão não, é esquecimento, é escolha de não odiar. No regresso, parei em Fátima, rezei pela alma da Isabel e pela redenção do Tiago. Em casa, encontrei os netos à espera, trazidos pela nora, que eu mal conhecia. Brincaram no quintal, construindo castelos de serradura, rindo alto. O Tiago juntou-se, ajudando a erguer uma torre instável. Ali vi um vislumbre de família renascida, não perfeita, mas real. Cozinhei para todos, servindo pratos quentes com histórias leves, evitando as pesadas. À noite após partirem, anotei no caderno: família não se constrói com madeira, usa-se cola de tempo e paciência. Meses rolaram como rodas de carroça em estrada de terra, trazendo mudanças sutis. O Tiago visitava semanalmente, ajudando na oficina, aprendendo cortes que nunca quisera antes. Ensinava-lhe truques, ele escutava humilde. Os netos vinham, enchendo o ar de perguntas inocentes. Avô, como fazes uma cadeira voar? Ria, respondia com mágica de imaginação. Participei de mais eventos, virando voz para idosos esquecidos, fundando um grupo local de apoio, onde partilhávamos cafés e confidências. Uma TV nacional entrevistou-me, transformando a minha história em documentário curto, ecoando por Portugal. Cartas chegavam de ilhas distantes, de emigrantes em França, todos tocados pelo eco da minha voz. O Tiago, vendo isso, mudou mais. Largou o emprego estressante, abriu um negócio pequeno em Coimbra, perto. Para estar próximo, pai. Aceitei sem fanfarra, mas com gratidão silenciosa. Hoje, olhando o rio fluir, sei que a traição foi ponte para algo maior. Autodescoberta, conexões inesperadas, família reconstruída em bases sólidas. Não é final de conto de fadas, mas de vida real, onde cicatrizes contam histórias e o coração, mesmo ferido, continua a bater ritmado como um martelo na madeira. Se esta continuação te move, partilha, comenta o que sentes. Manuel prossegue com ferramentas na mão e esperança no peito. As águas do Mondego continuavam a correr indiferentes, carregando folhas caídas e segredos inconfessos. Enquanto eu, Manuel, me via cada vez mais como um observador atento de uma tapeçaria que se tecia sozinha, fio por fio, sem que eu precisasse forçar as agulhas. Uma manhã, logo após aquela reflexão ao crepúsculo, o sol irrompeu com uma claridade quase ofensiva, iluminando as rachaduras na parede da oficina, que eu antes ignorava, mas agora via como marcas de batalhas vencidas. Decidi, num impulso que brotava de algum lugar profundo e inexplorado, rearranjar o espaço inteiro. Movi bancadas pesadas para captar melhor a luz, organizei ferramentas por tamanho e uso, como se estivesse preparando não só um local de trabalho, mas um santuário para memórias futuras. Enquanto arrastava uma estante velha, encontrei um baú esquecido, coberto de poeira fina como neve de serra. Dentro, relíquias. Uma faca de entalhe que o meu pai me dera aos 15 anos, com um cabo de osso amarelado. Cartas amassadas da Isabel, escritas durante uma viagem curta a Lisboa, cheias de saudades e promessas de bolos de arroz ao regresso. E um desenho, desbotado do Tiago, aos 5 anos, representando-nos os três como figuras desajeitadas num barco no rio, com legendas tortas: pai forte, mãe bonita, eu capitão. Aquilo parou-me o fôlego, não por nostalgia piegas, mas por revelar camadas de inocência que o tempo corroera, como ácido em metal. Guardei tudo com cuidado, mas deixei o desenho exposto na parede, pregado com um prego torto para que servisse de lembrete diário. O que fomos não se apaga, apenas se transforma em combustível para o que virá.
À tarde, uma visita inesperada quebrou o ritmo solitário. O senhor Bento, o antigo colega de carpintaria, apareceu à porta com uma garrafa de licor de ginja caseiro, olhos brilhantes de cumplicidade. Manuel, ouvi o teu depoimento na TV. Vim brindar a tua coragem, homem. Sentamos no quintal, bebendo goles pequenos que queimavam a garganta e aqueciam o peito, trocando histórias não sobre filhos ingratos, mas sobre vitórias miúdas. Ele contava de como reconquistar a amizade de um irmão afastado por herança disputada. Eu falava de como a oficina, agora segura, me inspirava a criar peças novas, talvez caixas entalhadas com motivos do Rio, para vender no mercado local e ganhar um extra que não dependesse de ninguém. Rimos de anedotas antigas, como aquela vez que serramos uma tábua errada e transformamos o erro num banco torto que acabou vendido como arte moderna. Ele partiu ao entardecer, deixando a garrafa pela metade e uma frase que ecoou. A vida é como madeira verde. Dobra, mas não quebra se souberes curá-la. Inspirado, passei a noite esboçando designs no caderno preto, linhas curvas imitando ondas do Mondego, imaginando-as como metáforas para a flexibilidade que aprendera a duras penas. No dia seguinte, o correio trouxe não papéis frios, mas um convite impresso em papel elegante, de uma associação cultural em Aveiro, pedindo que eu participasse num festival de artesãos idosos, não como expositor, mas como contador de vivências, misturando carpintaria com narrativas orais. Aceitei por e-mail, com a ajuda do neto mais velho que me ensinara a usar o telemóvel para além de chamadas, e preparei-me com afinco. Selecionei ferramentas leves para demonstrar ao vivo. Pratiquei frases em frente ao espelho rachado da casa de Domei. Banho, variando tons para não soar monótono. A viagem até Aveiro foi uma aventura em si. Comboio balouçante, paisagens de salinas brancas como neve, cheiro de maresia invadindo as narinas. No festival montado numa praça à beira da ria, ergui uma pequena bancada improvisada e comecei, não com palavras, mas com ação. Entalhei uma miniatura de barco enquanto falava, as lascas voando como confetes, contando episódios fragmentados da minha jornada, da assinatura traiçoeira à voz encontrada na rádio, passando pela audiência no tribunal que virara a página. O público, uma mistura de turistas curiosos e locais envelhecidos, aglomerava-se, fazendo perguntas que me obrigavam a improvisar. Como se reconstrói confiança quebrada? Respondi com uma analogia. Como se cola madeira rachada? Com paciência, cola. Forte e pressão certa, mas sabendo que a fenda sempre ficará visível, como lição. Uma jovem artista comprou a miniatura do barco, dizendo que a levaria para casa como símbolo de resiliência, e trocamos contatos para futuras colaborações. Regressei a Coimbra com o bolso mais cheio e o espírito revigorado, plantando ideias de workshops locais na oficina, talvez ensinando jovens desempregados os segredos da madeira, transformando dor em legado prático. O Tiago, sabendo da viagem por uma mensagem que enviei, um passo meu para manter pontes mínimas, apareceu dias depois com os netos e uma proposta tímida. Pai, posso ajudar nos workshops? 6 números, posso gerir inscrições. Aceitei com um aceno, sem efusões, vendo ali um teste. Ele chegaria cedo, sujaria as mãos com serradura, aprenderia a valorizar o suor alheio. Na primeira sessão, uma dúzia de rapazes e raparigas do bairro compareceram. Olhos sépticos virando curiosos ao verem o Tiago, de mangas arregaçadas, distribuindo aventais e explicando custos básicos. Eu guiava os cortes, corrigindo erros com gentileza, enquanto ele anotava pedidos de materiais, revelando um lado organizador que eu desconhecia. Um dos alunos, um miúdo de 20 anos com tatuagens nos braços, confidenciou ao fim. O teu filho fala de ti com respeito agora. Isso é raro. Sorri internamente, notando como as dinâmicas mudavam. Não era perdão total, mas uma dança cautelosa, onde cada passo era medido para evitar tropeços antigos. Uma tempestade literal abateu-se sobre Coimbra nessa semana. Chuvas torrenciais que inundaram ruas e testaram telhados. A oficina sofreu. Goteiras formaram poças no chão, ameaçando ferramentas enferrujadas. O Tiago veio sem ser chamado, trazendo lonas e martelos.
subindo ao telhado escorregadio para remendar furos, enquanto eu segurava na escada embaixo, gritando instruções contra o vento. Trabalhamos horas, molhados até aos ossos, rindo de escorregões que quase nos derrubavam. Ao fim, sentados dentro, bebendo chá quente, ele disse baixinho: "Isto é o que devia ter feito há anos. Consertar, não tomar." Não respondi com palavras. Dei-lhe um tapa no ombro, gesto que valia mais que discursos. A tempestade passou, deixando o ar limpo e o rio mais cheio, como se lavasse resíduos de amargura. Inspirei-me para uma nova criação. Uma escultura abstrata de madeira flutuante, recolhida nas margens, representando ondas turbulentas que se acalmam, exibida numa galeria local que me contactara após o festival. A vernissagem atraiu uma multidão eclética. Artistas barbudos, idosos curiosos, até um repórter de jornal que escreveu um artigo intitulando "O carpinteiro que esculpiu a sua redenção." O Tiago esteve lá, discreto no canto, aplaudindo quando me chamaram ao microfone para uma fala improvisada. A madeira ensina que dobrar não é quebrar, é adaptar-se ao grão da vida. Vendemos peças, doei parte dos lucros ao centro de idosos, fechando um ciclo de dar de volta o que a dor me ensinara. Meses viraram estações, o outono trazendo folhas douradas que varria do quintal com vigor renovado. O grupo de apoio aos idosos cresceu, mudando-se para um salão maior na paróquia, onde organizávamos não só conversas, mas atividades. Tardes de fado cantado coletivamente, workshops de culinária tradicional com receitas passadas de geração em geração. Eu liderava sessões sobre heranças emocionais, debatendo como legados vão além de bens materiais, tocando em feridas abertas de participantes que partilhavam histórias semelhantes. Uma viúva traída pela nora, um avô ignorado pelos netos digitais. Essas trocas curavam não só eles, mas a mim, tecendo uma rede invisível de apoio que me fazia sentir menos isolado no mundo. O Tiago integrou-se aos poucos, trazendo os netos para demonstrações, ensinando-os a entalhar iniciais em blocos pequenos, criando laços que eu via florescer como rebentos em árvore velha. Uma viagem surpresa marcou um ponto de virada. Ele propôs uma ida a Peniche, onde outrora passáramos férias em família para reavivar memórias boas. Aceitei séptico, mas curioso. Caminhamos pelas falésias rochosas, vento salgado batendo no rosto, netos correndo atrás de gaivotas. Sentados numa rocha, ele confessou detalhes que eu ignorava. Pressões no trabalho que o tornaram cínico, um divórcio iminente que o fizera agarrar-se a bens como âncora falsa. Ouvi, não julgando, mas compreendendo que dor gera dor em cadeia. Regressamos mais leves, como se o mar tivesse levado parte do peso. Em casa, criei uma peça comemorativa. Uma âncora de madeira entalhada, pendurada na porta da oficina, simbolizando estabilidade reconquistada. Convites continuaram. Uma rádio em Braga quis uma série de episódios sobre velhices ativas, onde eu narrava anedotas misturadas com conselhos práticos, como leiam contratos como se lessem almas. Gravei em estúdio, voz rouca ganhando confiança, alcançando ouvintes em aldeias remotas que ligavam para partilhar ecos das minhas palavras. Uma editora pequena contactou. Queriam transformar as minhas anotações no caderno em livro, Entalhes de uma Vida. Hesitei, mas aceitei, ditando capítulos a um ghostwriter jovem que captava nuances com sensibilidade. O lançamento, numa livraria acolhedora de Coimbra, reuniu família, amigos, estranhos tocados pela história. O Tiago leu um trecho em voz alta, voz tremendo na parte da traição, olhos encontrando os meus em pedido mudo de absolvição. Não dei, mas sorri, sinalizando progresso. O inverno chegou suave, neve rara, polvilhando as colinas, enquanto eu, aquecido pela lareira que construíra anos antes, refletia em como a traição inicial se tornara catalisador para uma existência expandida. De carpinteiro solitário à voz coletiva, de pai ferido a avô venerado. Os netos dormiam em casa nos fins de semana, enchendo o ar de gargalhadas e perguntas infinitas, enquanto o Tiago cozinhava pratos da avó, reconectando sabores a afetos. Uma carta anônima chegou, de alguém em Évora. A tua história salvou o meu casamento com o meu pai. Obrigado por não calares.
Guardei-a no baú junto às relíquias, fechando o ciclo com gratidão. Hoje, martelando uma nova peça ao som do rio, sei que a jornada continua. Curvas imprevisíveis à frente, mas com ferramentas afiadas e coração resiliente. Se este fluxo te arrasta, partilha o que te remexe por dentro. Manuel avança, entalhando caminhos onde antes só via sombras. As correntes do Mondego seguiam seu curso eterno, murmurando segredos ancestrais para as margens erodidas, enquanto eu, Manuel, mergulhava em uma fase de experimentações ousadas que desafiavam os limites da minha rotina outrora previsível. Num impulso matinal, impulsionado pelo som ritmado da água que ecoava como um convite sutil, decidi explorar além da madeira. Misturei resinas naturais com serradura fina, criando compostos que endureciam em formas orgânicas, semelhantes a conchas, fossilizadas ou raízes entrelaçadas. Peças que não serviam para sentar ou guardar, mas para provocar pensamentos, como esculturas que questionavam o peso do tempo. Expus uma delas na janela da oficina, virada para a rua estreita, e não tardou para que passantes parassem, intrigados, tocando a superfície irregular com dedos hesitantes, murmurando: "Isto é o quê?" "Uma raiz viva", respondia com um encolher de ombros. "É o que o rio me sussurrou ontem." Essas interações casuais viraram sementes de conversas profundas, com estranhos compartilhando fragmentos de suas próprias metamorfoses, como um pintor reformado que confessou ter trocado telas por argila após uma perda familiar, inspirando-me a incorporar cores, pigmentos extraídos de flores do quintal, tingindo as resinas em tons de terra queimada e azul profundo do céu coimbrão. O Tiago, observando de longe durante uma visita inesperada, arriscou um comentário: "Pai, estás a virar artista moderno. Posso trazer materiais de Lisboa?" Aceitei, mas com uma condição implícita: que ele experimentasse também, sujando as mãos nessa alquimia, o que ele fez numa tarde chuvosa, misturando compostos que acabaram por explodir em bolhas pegajosas, rindo, juntos do fracasso como não ríamos desde a sua adolescência. Esse momento pegajoso e caótico dissolveu mais uma camada de tensão, revelando vulnerabilidades. Ele admitiu medos de falhar no novo negócio. Eu confessei receios de envelhecer sem propósito renovado. Saímos dali não com uma peça perfeita, mas com uma compreensão tácita de que imperfeições unem mais que sucessos polidos. Uma carta chegou de Braga, resposta a um dos meus episódios radiofônicos. Uma ouvinte de 82 anos descrevia como, inspirada pela minha narrativa, começara a pintar aguarelas de memórias familiares, enviando uma foto borrada de uma tela que retratava um filho distante, voltando ao lar. Respondi à mão, num postal com desenho de uma ferramenta estilizada, incentivando-a a expor localmente, o que plantou em mim a ideia de uma rede virtual. Com a ajuda do neto, criei um grupo online para idosos criativos, onde partilhávamos fotos de obras, dicas de materiais baratos e histórias de superação, conectando almas de Trás-os-Montes a Algarve, tecendo uma teia digital que combatia o isolamento como uma malha fina de rede de pescador. O grupo cresceu rápido, atraindo até jornalistas curiosos que queriam entrevistas. Mas eu desviava o foco para os membros. Falem com a Dona Amélia, de Viana, que transforma garrafas velhas em lâmpadas poéticas. Numa sessão virtual, um participante de Madeira contou de um neto que, após ouvir a minha história num podcast derivado da rádio, viajou de ferry para reconciliar-se, ecoando o meu próprio percurso com o Tiago, que agora participava das chamadas, compartilhando lições de contabilidade para gerir pequenos projetos artísticos. Essa fusão de gerações digitais surpreendeu-me, transformando o telemóvel de mero aparelho em portal para mundos inexplorados. Primavera irrompeu com flores selvagens invadindo o quintal, inspirando uma série de instalações efêmeras. Arranjava ramos secos com resinas coloridas, criando estruturas que duravam dias antes de se desfazerem ao vento, simbolizando Antares Halles, transitoriedade das mágoas. Uma delas, montada na praça da universidade, atraiu estudantes de arte que filmaram o processo de decomposição, virando vídeo viral nas redes, com legendas como "Arte que ensina a soltar". O Tiago, vendo o buzz online, sugeriu uma colaboração com um designer local. Juntos,
Projetamos mobiliário sustentável, mesas com topos de resina incrustada de folhas prensadas, vendidas numa feira ecológica em Leiria. Viajamos de carro, ele ao volante, conversando sobre banalidades que mascaravam profundezas. O clima instável, receitas antigas de bacalhau, mas aos poucos derivando para confissões. Ele revelou terapias semanais para lidar com culpa residual. Eu admiti sonhos recorrentes, onde a Isabel media reconciliações. A feira foi sucesso modesto, mas o verdadeiro ganho foi o tempo partilhado, construindo não só mesas, mas pontes invisíveis. De volta, uma surpresa aguardava. O editor do livro propôs uma tour de lançamentos por livrarias do Norte, incluindo Porto e Braga, com sessões de autógrafos misturadas a demonstrações de entalhe. Aceitei, embalando ferramentas leves numa mala velha, sentindo borboletas no estômago como um novato. Na primeira parada, no Porto, a livraria encheu-se de rostos variados. Idosos com bengalas, jovens com piercings, todos ávidos por autógrafos e conselhos. Assinei cópias com dedicatórias personalizadas como "Que a tua madeira dobre, mas não quebre", enquanto o Tiago, ao lado, distribuía marcadores feitos de lascas finas. Uma leitora, olhos úmidos, entregou-me um lenço bordado. "Para limpar lágrimas que a tua história secou." Em Braga, chuva fina acompanhou a sessão, mas o calor humano dissipou o frio. Um grupo de poetas locais recitou versos inspirados no livro, misturando fado com spoken word, criando um híbrido que me emocionou profundamente. Regressei exausto, mas revigorado, com o caderno cheio de ideias para um segundo volume, talvez focado em vozes coletivas do grupo online. O verão trouxe calor abrasador, forçando pausas na oficina para mergulhos refrescantes no rio, onde flutuava de costas, deixando a corrente levar preocupações residuais. O Tiago juntou-se uma vez nadando ao lado, competindo em braçadas como na juventude, terminando com piqueniques improvisados na margem, sandes de queijo e conversas sobre futuros. Ele planeava expandir o negócio para artesanato online. Eu sonhava com um ateliê comunitário no bairro. Os netos vinham, chapinhando na água rasa, construindo castelos de lama que secavam ao sol, rindo de avô e pai molhados como cachorros. Essas saídas viraram ritual, fortalecendo laços com simplicidade aquática, onde palavras flutuavam leves como folhas na superfície. Uma colaboração inesperada surgiu. Um museu em Lisboa convidou para uma exposição temática sobre heranças intangíveis, onde exibia esculturas ao lado de narrativas orais, gravadas, misturando arte com áudio de depoimentos do grupo de idosos. O Tiago ajudou na montagem, carregando caixas pesadas, suando sob o sol da capital, confessando: "Isto é penitência boa, pai." A abertura atraiu críticos e curiosos, com resenhas elogiando a autenticidade crua, comparando minhas peças a raízes, expostas de árvores antigas. Vendemos ingressos, doei lucros para fundos de apoio a idosos abandonados, fechando outro loop de generosidade. Outono retornou com ventos que despenteavam folhas, inspirando ventoinhas de madeiras giratórias, instaladas no quintal como móveis naturais. O grupo online evoluiu para encontros presenciais híbridos, com participantes viajando de comboio para workshops em Coimbra, trocando técnicas de criação com histórias de vida. Uma senhora de Setúbal trouxe azulejos pintados manualmente, ensinando-nos a incorporar cerâmica nas resinas, criando híbridos que brilhavam como joias rústicas. O Tiago facilitava a logística, reservando salas e cafés, revelando um talento para a organização que eu aplaudia silenciosamente. Numa dessas reuniões, um debate acalorado sobre perdão versus memória eclodiu, com opiniões divididas. Eu defendia o equilíbrio, como uma junta de madeira que une sem apagar rachaduras. O inverno sussurrou chegadas com geadas matinais, congelando o rio em bordas cristalinas, enquanto eu experimentava aquecedores improvisados na oficina, fundindo metal reciclado com madeira para lanternas que iluminavam noites longas. O livro ganhou tradução para espanhol, abrindo portas para uma palestra virtual com idosos de Madrid, comparando traições familiares transfronteiriças, enriquecendo perspectivas. O Tiago, fluente em castelhano por viagens de negócios,
Traduziu partes, fortalecendo nossa parceria. Netos dormiam em casa durante férias, contando estrelas pelo telescópio improvisado de tubos velhos, perguntando sobre constelações que eu inventava nomes poéticos. Uma nevasca rara cobriu Coimbra, transformando a cidade em postal branco, onde escorregávamos em encostas suaves, rindo de tombos, aquecendo depois com chocolate quente temperado com canela. Essa estação fria trouxe reflexões introspectivas. Anotei no caderno visões de futuro, como legar a oficina, não como herança material, mas como espaço comunitário gerido pelo grupo. O Tiago aprovou, sugerindo estatutos legais, virando consultor involuntário. Uma editora estrangeira contactou para direitos em inglês, expandindo o eco da minha voz para além de oceanos, enquanto eu, martelando sob luzes LED novas, sentia o pulsar de uma vida que, traída outrora, agora florescia em ramificações, imprevisíveis. Se esta teia de transformações te enreda, comenta as tuas próprias mutações. Manuel tece, fio a fio, um tapete onde sombras viram padrões luminosos. As ramificações da minha existência continuavam a se espalhar como raízes subterrâneas, que, de repente, brotavam em solos inesperados, nutridas por um solo fértil de conexões que eu mal conseguia mapear. Com um martelo ainda ecoando nas luzes LED que piscavam como estrelas artificiais na oficina, recebi um e-mail da editora britânica, propondo não só tradução, mas uma adaptação em audiobook, com voz de um narrador galês que capturasse o sotaque rouco, de um homem do interior português. Hesitei, imaginando minhas palavras flutuando em ondas sonoras por headphones de estranhos em Londres ou Edimburgo, mas aceitei após uma chamada com o Tiago, que insistiu. Pai, a tua voz já viajou rádios e telas. Agora deixa-a ecoar em ouvidos, distantes. Gravamos excertos numa cabine improvisada no sótão, eu lendo passagens com pausas naturais, como se contasse ao redor de uma fogueira, enquanto ele editava ruídos de fundo, o ranger de uma cadeira velha, o distante latido de um cão, transformando imperfeições em textura autêntica. O lançamento digital coincidiu com uma onda de resenhas online, de blogs literários a fóruns de autoajuda, onde leitores comparavam minha trajetória a romances de Saramago, mas com um tempero cru da realidade coimbrana. Uma crítica em particular, de uma revista escocesa, chamou-me o tecelão de mágoas em tapeçarias de esperança, frase que tatuei metaforicamente no peito, usando-a como mantra em meditações matinais ao nascer do sol, respirando o ar úmido do Mondego, que se infiltrava pelas janelas entreabertas. Inspirado por essa expansão transatlântica, decidi cruzar fronteiras físicas. Organizei uma viagem modesta à Espanha, convidando membros do grupo online para um encontro binacional em Salamanca, onde a proximidade cultural permitia diálogos fluidos sobre heranças compartilhadas. Viajamos de autocarro, eu e 5 companheiros idosos, parando em aldeias fronteiriças para provar jamón e trocar anedotas sobre filhos que migravam para cidades grandes, deixando vazios que ecoavam como catedrais vazias. Em Salamanca, numa praça dourada pelo sol poente, montamos um círculo improvisado sob arcadas antigas, partilhando não só histórias, mas objetos. Eu levei uma miniatura de resina com incrustações de azulejos. Uma senhora galega trouxe um colar de conchas do Atlântico, simbolizando conexões marítimas. O Tiago juntou-se virtualmente, enviando vídeos curtos de encorajamento. E um dos participantes, um viúvo de Vigo, confessou ter reatado com a filha após ler o meu livro, chorando abertamente enquanto o grupo o abraçava em silêncio solidário. Regressei com o corpo cansado, mas a mente efervescente, carregando sacos de especiarias espanholas que usei para infundir novas criações, resinas aromatizadas com açafrão e pimentão, criando esculturas que não só se viam, mas cheiravam a memórias de viagens. Essa fusão sensorial atraiu um curador de uma galeria em Madrid, que propôs uma exposição itinerante por cidades ibéricas, misturando minhas peças com fotografias de idosos anônimos, capturadas por um fotógrafo jovem que se voluntariara após ouvir o audiobook. Preparei as obras com meticulosidade, embalando-as em caixas forradas de espuma reciclada
enquanto o Tiago gerenciava a logística, negociando transportes e seguros com uma eficiência que me surpreendia. Aprendi com os teus erros, pai. Planejar evita traições. A exposição abriu em Bilbao, numa galeria industrial com paredes de tijolo exposto, onde as minhas esculturas dialogavam com pinturas abstratas, criando um labirinto de sensações. Visitantes tocavam texturas, inalavam aromas, escutavam gravações de depoimentos sussurrados por altifalantes escondidos. Uma noite de abertura chuvosa trouxe uma multidão eclética. Artistas bascos com barbas longas, turistas americanos folheando o livro traduzido e até um crítico que escreveu: Manuel não esculpe, evoca fantasmas que dançam em resina. Vendi peças para colecionadores privados, doando percentagens para fundos de apoio a idosos transfronteiriços, fechando um arco de generosidade que se estendia como uma ponte sobre o Douro. De volta a Coimbra, o inverno cedeu lugar a uma primavera precoce, com flores desabrochando em padrões caóticos que imitei em instalações efêmeras no quintal. Estruturas de ramos entrelaçados com fios de lã tingida, balançando ao vento como um mobile, gigante, atraindo pássaros que bicavam sementes presas nas junções. Os netos vinham observá-las, inventando nomes fantásticos. A árvore dançante do avô, e ajudando a reforçar nós frouxos, aprendendo lições implícitas sobre estabilidade emocional. O Tiago, agora mais presente, propôs uma parceria formal. Registrar a oficina como centro cultural, com subsídios governamentais para workshops gratuitos, transformando o espaço em hub para criativos marginalizados. Assinei papéis com cautela, lendo cada cláusula 2 vezes, rindo internamente da ironia. Outrora enganado por assinaturas, agora usava-as para empoderar. O centro inaugurou com um evento aberto, música de rua com guitarras portuguesas, demonstrações de entalhe misturado à poesia falada, onde eu recitei excertos do livro enquanto moldava a argila fresca, mãos sujas de terra úmida. Vizinhos encheram o pátio, provando petiscos de queijo e vinho local, compartilhando risos que ecoavam contra as paredes antigas. Uma surpresa veio de longe. A ouvinte de Faro que enviara o livro de contos apareceu pessoalmente, trazendo um cesto de figos secos e uma história própria de reconciliação familiar, inspirada pela minha. Abraçamo-nos como velhos conhecidos, selando uma amizade forjada por palavras distantes. Verão irrompeu com calor opressivo, mas o centro pulsava com atividade. Manhãs de aulas para crianças do bairro, tardes de terapia artística para idosos com demência, noites de debate sobre envelhecimento na era digital. Eu facilitava sessões de escultura terapêutica, guiando participantes a moldar medos em formas tangíveis, depois quebrando-as ritualmente para simbolizar liberação. Uma técnica que inventei após um sonho, onde a Isabel me visitava sussurrando: "Quebra o que te prende, Manuel." O Tiago contribuía com palestras sobre finanças pessoais, ensinando a evitar armadilhas como as que ele próprio armara, transformando culpa em lição prática. Os netos participavam, pintando murais nas paredes externas da oficina, cores vibrantes retratando rios, famílias e pássaros migratórios, virando o edifício em canvas vivo que atraía turistas com câmaras em punho. Uma colaboração com uma universidade local surgiu. Estudantes de psicologia usavam o centro para pesquisas sobre resiliência geracional, entrevistando-me em sessões gravadas que viravam papers acadêmicos, citando minhas analogias de madeira como metáforas inovadoras. Outono trouxe ventos que despenteavam as instalações, forçando reconstruções constantes, espelhando a vida, nada permanente, tudo adaptável. Uma editora francesa contactou para direitos em francês, expandindo para Paris e além, enquanto eu, sob folhas caídas, experimentava fusões com metais reciclados, criando joias rústicas, anéis com incrustações de resina que vendia online, com o Tiago gerenciando envios. Netos ajudavam a embalar, aprendendo geografia por endereços distantes, rindo de selos estrangeiros. Inverno sussurrou com geadas que cristalizavam o rio, inspirando lanternas de gelo temporárias, moldadas em formas de baldes e iluminadas por velas LED.
O grupo online evoluiu para uma conferência anual, primeiro virtual, depois híbrida em Lisboa, onde falei de púlpito improvisado sobre heranças fluidas como rios, misturando português com expressões espanholas aprendidas em Salamanca. O Tiago apresentou um painel sobre reconciliação familiar, voz firme narrando nossa jornada sem romantismo excessivo, ganhando aplausos que ecoaram em mim como validação tardia. Uma nevasca improvável cobriu tudo em branco puro, transformando o quintal em tela virgem, onde netos e eu construímos iglus de neve, misturada à serradura, rindo de colapsos súbitos. Primavera renasceu com brotos tenros e o ciclo continuou. Novas exposições, livros derivados, workshops que se espalhavam como pólens ao vento. Hoje, sob um céu nublado que promete chuva purificadora, martelo não madeira, mas ideias tecendo uma existência onde traições viram trampolins para alturas insonhadas. Se este emaranhado de renovações te desperta, partilha as tuas próprias reinvenções. Manuel molda, camada por camada, um mosaico onde fragmentos partidos viram obras-primas integrais. Dumal 34 SA as camadas do mosaico continuavam a se sobrepor em padrões imprevisíveis, como se o céu nublado, agora desabando em gotas grossas que tamborilavam no telhado da oficina, lavasse não só o pó acumulado, mas também as últimas resistências a uma fluidez que eu, Manuel, começava a abraçar como um velho amigo reencontrado, após décadas de ausência. A chuva transformou o quintal num labirinto de poças reflexivas, espelhando fragmentos do céu cinzento e das minhas esculturas efêmeras que se dissolviam lentamente, liberando aromas de resina e especiarias que se misturavam ao cheiro terroso de terra molhada. Num capricho impulsionado pelo ruído constante das águas, decidi capturar essa efemeridade. Recolhi amostras da chuva em baldes enferrujados, misturando-as com pigmentos naturais para criar tintas aquosas que usei em telas improvisadas de lona, esticada entre troncos, pintando abstratos que sangravam cores ao secar, como lágrimas que se fundem em rios de memória. Essas pinturas não eram para vender. Eram diários visuais pendurados nas paredes internas para secar, onde gotas escorriam formando caminhos aleatórios, ecoando as viravoltas da minha própria saga. O Tiago, chegando encharcado numa tarde assim, observou as telas com olhos curiosos, tocando uma borda úmida. "Pai, estás a pintar o caos? Posso tentar?" Entreguei-lhe um pincel improvisado de penas de gaivota recolhidas na margem do mondego, e juntos borramos a lona. Ele com traços hesitantes, que revelavam inseguranças ocultas, eu com movimentos fluidos que disfarçavam as minhas. O resultado foi um emaranhado de linhas que se entrecruzavam como veias expostas, e rimos do absurdo, limpando mãos sujas na água da chuva que escorria do telhado, transformando o ato em ritual de purificação mútua. Ele confessou, entre risos, um sonho recente onde navegávamos num barco de resina que derretia ao sol, forçando-nos a nadar juntos para a margem. Uma metáfora que ele interpretava como aviso para não deixar derreter os laços reconquistados. Essa confissão abriu uma brecha para diálogos noturnos via mensagens, onde trocávamos fotos de esboços rápidos. Eu enviava rabiscos de formas orgânicas inspiradas na chuva. Ele respondia com diagramas de planos de expansão para o centro cultural, misturando arte com pragmatismo numa dança improvável. A editora francesa, animada com as vendas iniciais, propôs uma versão ilustrada do livro, incorporando minhas pinturas aquosas como capítulos visuais, o que me levou a digitalizar as telas com a ajuda de um voluntário do centro. Um rapaz de olhos vivos que estudava design na universidade local e via no meu trabalho uma ponte entre tradição e vanguarda. Enviei amostras por e-mail, recebendo de volta mock-ups que fundiam texto com imagens borradas pela água, criando páginas que pareciam mapas de territórios emocionais inexplorados. Essa colaboração remota estendeu-se a um podcast franco-português, onde gravei episódios em duo com um narrador parisiense, alternando línguas num fluxo bilíngue que capturava a essência de fronteiras dissolvidas, discutindo temas como a fluidez do chanto do Duinos, perdão em culturas latinas, com anedotas minhas entremeadas a reflexões dele sobre idosos franceses isolados
em arrondissements frios. Ouvintes de Lyon e Bordeaux enviavam áudios de feedback. Um deles, uma canção improvisada em acordeão, baseada na minha história, que toquei no centro durante uma sessão noturna, iluminada por lanternas de metal reciclado que projetavam sombras dançantes nas paredes. Primavera avançou com rebentos tenros, furando o solo encharcado, inspirando uma série de intervenções urbanas. Com permissão da Câmara Municipal, instalei estruturas temporárias ao longo do rio, feitas de ramos flexíveis, entrelaçados com fitas de tecido tingido pela chuva, formando arcos que balançavam ao vento, convidando passantes a atravessá-los e deixar mensagens presas em nós. Bilhetes com confissões anônimas de arrependimentos familiares, que recolhia ao fim do dia para ler em voz alta, no grupo do centro, transformando dor coletiva em catarse partilhada. Uma dessas mensagens, escrita em letra trêmula, veio de uma viúva do bairro. O teu exemplo fez me ligar ao filho que não via há 10 anos. Ele veio, choramos, reconstruímos. Partilhei-a com o Tiago durante um piquenique improvisado na margem, comendo queijos frescos e frutas maduras, enquanto netos construíam diques de pedras para desviar riachos formados pela chuva recente, rindo de inundações minúsculas que espelhavam as nossas próprias. Ele propôs digitalizar essas mensagens para um arquivo online, criando um muro virtual de reconciliações acessível a todos, o que implementamos com a ajuda de estudantes voluntários, virando o centro num hub digital que atraía doações de equipamentos de empresas locais sensibilizadas pela causa. Verão irrompeu com sol implacável que secava as poças, forçando adaptações. Criei sombras artificiais com telas esticadas sobre o quintal, pintadas com padrões de folhas que filtravam luz em mosaicos dançantes, transformando o espaço em oásis para workshops diurnos, onde ensinava técnicas de sombreamento emocional, exercícios onde participantes desenhavam sombras de objetos cotidianos, metaforizando medos ocultos que se dissipam à luz da partilha. O Tiago facilitava sessões paralelas sobre finanças da alma, ensinando a equilibrar orçamentos familiares com investimentos afetivos, usando analogias de balanços contábeis para ilustrar débitos de afeto não pagos. Netos participavam, rabiscando sombras de brinquedos que viravam monstros divertidos, aprendendo cedo que medos se domam com criatividade. Uma parceria com um festival de arte em Faro surgiu. Viajei de comboio ao sul carregando caixas de estruturas portáteis que montei na praia, incorporando areia e conchas nas resinas, criando instalações que o mar lambia ao entardecer, dissolvendo, bordas como o tempo dissolve rancores. No festival, misturei minha performance de rua, recitando poemas improvisados enquanto moldava formas na areia úmida, atraindo multidões que aplaudiam com conchas batidas como castanholas. Uma turista italiana comprou uma peça semi-dissolvida, levando-a como talismã de impermanência, e trocamos e-mails para futuras trocas culturais. Regressei com pele bronzeada e ideias fervilhantes, incorporando sal marinho nas tintas para efeitos cristalinos que brilhavam ao sol coimbrão. Outono trouxe folhas que rodopiavam em vórtices, inspirando móveis cinéticos de metal e tecido que giravam com o vento, instalados no telhado do centro para captar energia eólica mínima, iluminando lâmpadas LED com geradores caseiros. Uma fusão de arte e sustentabilidade que atraía engenheiros curiosos da universidade, levando a workshops híbridos sobre energia emocional renovável. O Tiago, entusiasmado, investiu em painéis solares pequenos para o edifício, reduzindo custos e simbolizando autossuficiência que ecoava a minha jornada. Netos ajudavam a montar os móveis, pendurando pesos de pedras polidas pelo rio, rindo de giros imprevisíveis que mimetizavam a vida. Inverno sussurrou com neblinas que envolviam o Mondego em véus misteriosos, inspirando véus de gaze tingida pendurados nas janelas, filtrando luz em tons etéreos para sessões de meditação, guiada onde guiava participantes a visualizarem névoas, internas dissipando-se, revelando claridade. Uma colaboração com um teatro local surgiu. Criei cenários efêmeros para uma peça sobre envelhecimento,
usando resinas que mudavam cor com o calor das luzes, simbolizando transformações internas. O Tiago atuou num papel secundário, representando um filho arrependido, voz trêmula, ecoando verdades pessoais que o público aplaudiu com lágrimas. Netos assistiram da plateia, depois correndo ao palco para abraçar, virando a performance em celebração familiar. Primavera renasceu com flores que desabrochavam em rebeldia, e o ciclo girou. Novas viagens, como uma a Bruxelas para uma conferência europeia sobre arte terapêutica, onde apresentei telas aquosas como ferramentas de cura, misturando demonstrações com debates multilingües. O Tiago acompanhou, traduzindo nuances, fortalecendo laços num continente de pontes invisíveis. Verão seguiu com ondas de calor que evaporavam poças, inspirando evaporadores artísticos, recipientes de vidro com tintas voláteis que deixavam padrões residuais ao secar, expostos em galerias virtuais. Outono ventoso desfolhou árvores, mobílias girando furiosamente, gerando energia para noites de contos ao luar. Inverno gelado cristalizou tudo, véus congelando em esculturas de gelo que derretiam ao amanhecer, simbolizando renovações constantes. Hoje, sob um céu que alterna sol e sombra, misturo não materiais, mas essências, tecendo uma tapeçaria onde ecos de traição viram harmonias em sinfonias coletivas. Se esta dança de estações te gira, partilha as tuas próprias rotações. Manuel gira, vórtice por vórtice, um redemoinho onde calmarias viram furacões criativos.